Você está sendo manipulado e não percebe. E o mais perigoso da manipulação não é o controle direto, nem as ordens explícitas, nem a imposição clara. É a sensação silenciosa de que tudo foi escolha sua, de que você decidiu sozinho, de que você chegou às conclusões por conta própria, quando na verdade cada passo foi cuidadosamente conduzido. A psicologia mostra que a manipulação raramente começa de forma agressiva. Ela não aparece com gritos, ameaças ou violência emocional escancarada. Na maioria das vezes, ela começa de forma sutil, quase imperceptível, disfarçada de cuidado, atenção excessiva, preocupação ou conselhos aparentemente bem-intencionados. No início, a pessoa parece apenas interessada em você. Ela pergunta, escuta, observa. Demonstra curiosidade sobre sua vida, suas decisões, seus planos e suas vulnerabilidades. E como isso vem acompanhado de proximidade emocional, você interpreta como carinho, não como estratégia. Aos poucos, algo começa a mudar. Você passa a explicar demais suas decisões. Começa a justificar escolhas que antes eram naturais. Sente a necessidade de se explicar, mesmo quando ninguém pediu explicações. E sem perceber, começa a buscar validação antes de agir. Esse é um ponto crucial. Quando você precisa de aprovação constante para se sentir seguro, sua autonomia emocional começa a enfraquecer. E quando a autonomia enfraquece, o espaço para a influência externa se amplia. O primeiro sinal psicológico da manipulação aparece quando você começa a duvidar da própria percepção. Você lembra de algo que foi dito ou feito, mas a outra pessoa afirma com convicção que não foi bem assim, que você entendeu errado, que exagerou, que está sensível demais, que está interpretando tudo de forma negativa. No começo, isso parece apenas um mal-entendido. Mas quando se repete, algo se rompe internamente. Você começa a questionar sua memória, sua interpretação, seus sentimentos. E a mente, quando perde confiança em si mesma, busca referências externas para se orientar. É exatamente nesse ponto que a manipulação se fortalece. Porque quem controla a narrativa, controla a realidade percebida. E quando a realidade é distorcida, as decisões também são. Com o tempo surge a culpa. Sempre que você tenta impor um limite, expressar um desconforto ou discordar, algo emocional acontece. A outra pessoa se entristece, se magoa, se fecha ou se coloca no papel de vítima. E sem que ninguém diga isso explicitamente, você aprende uma regra silenciosa. Discordar machuca. Impor limites causa dor. E para manter a relação estável, é melhor ceder. A manipulação psicológica não precisa de ordens diretas. Ela funciona melhor quando você coopera por medo. Medo de perder o vínculo, medo de decepcionar, medo de ser visto como egoísta, frio ou ingrato, medo de ficar sozinho. Outro padrão comum é o controle de informações. A pessoa não mente o tempo todo. Ela seleciona, conta apenas partes da história, o suficiente para conduzir você a uma conclusão que favoreça os interesses dela. Você passa a enxergar a realidade por um recorte limitado. E quando tenta acessar outras versões, sente desconforto, culpa ou receio de estar sendo injusto. Como se questionar já fosse um erro. Nesse processo, surge um cansaço mental constante. Decisões simples começam a exigir esforço excessivo. Você pensa demais antes de falar, antes de agir, antes de escolher. Isso acontece porque sua mente está sempre tentando prever reações, evitar conflitos, evitar desaprovação, evitar rejeição, evitar punições emocionais. Esse estado de alerta contínuo desgasta profundamente. E quanto mais cansada a mente está, mais vulnerável ela se torna à influência externa. Outro sinal importante é o isolamento emocional. A manipulação raramente afasta você das pessoas de forma direta. Ela age por comentários sutis, questionamentos aparentemente inocentes, insinuações repetidas. Aos poucos, você começa a se afastar de quem poderia te fortalecer. Não porque alguém mandou, mas porque algo foi plantado. Uma dúvida, um incômodo, uma sensação de que é melhor não compartilhar, de que é melhor resolver tudo sozinho. E quando você percebe, está lidando com tudo em silêncio. Em algum momento,
você se dá conta de que está pedindo desculpas com frequência, mesmo quando não sabe exatamente o motivo. A culpa vira um reflexo automático, uma tentativa constante de manter a paz, mesmo às custas de si mesmo. A mente humana busca a aprovação para se sentir segura. E é exatamente aí que a manipulação encontra espaço. Ela se instala onde existe medo de desagradar, medo de perder, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente. Com o tempo, a pessoa manipulada começa a se adaptar demais. Muda o tom de voz, escolhe palavras com cuidado excessivo, evita certos assuntos, engole desconfortos para não gerar tensão, se molda para caber no que o outro espera. E quando você começa a se anular para manter um vínculo, algo essencial se perde. Sua espontaneidade, sua clareza, sua identidade emocional, sua autonomia. Relações saudáveis não exigem que você desapareça para funcionar. Elas não confundem, não diminuem, não fazem você duvidar constantemente de quem você é. Não te colocam em estado permanente de alerta. É importante entender, o problema não é ser manipulável. Todos somos em algum nível. Emocionalmente, ninguém é totalmente imune. O ser humano é relacional e toda relação envolve influência. O verdadeiro problema é não reconhecer o padrão enquanto ele acontece. Porque quando a manipulação se torna invisível, ela deixa de ser questionada. E o que não é questionado se fortalece. Reconhecer esses sinais não é sobre acusar. É sobre recuperar consciência. É sobre voltar a confiar na própria percepção, nos próprios sentimentos, na própria experiência. Perceber não significa romper imediatamente. Significa enxergar com lucidez. Significa parar de se adaptar automaticamente. Significa recuperar o direito de sentir, pensar e decidir. E quando a consciência entra em cena, o controle começa a perder força. Porque ninguém consegue manipular alguém que voltou a confiar em si mesmo. Quem controla emoções, influencia decisões. Quem entende comportamento, recupera a autonomia. E quem desenvolve consciência psicológica, deixa de ser facilmente conduzido. Entender esses mecanismos não te torna frio, não te torna distante, te torna livre. Porque consciência não destrói relações saudáveis. Ela apenas revela aquelas que dependem do controle para existir. E liberdade emocional começa exatamente aí. No momento em que você para de duvidar de si mesmo.